My last fight, Charles. Essa é a maior preocupação que Ilia Topuria deve ter para lutar contra o Charles. Ilia Topuria está a poucos passos de provar que é um dos lutadores mais completos da nova geração, mas se o georgiano naturalizado espanhol está de olho no topo da divisão dos leves, é bom que ele tire os olhos de Islam Makhachev, pelo menos por enquanto, e olhe com bastante atenção para o homem que estará do outro lado do octógono no UFC 317, Charles Oliveira. A luta contra o brasileiro está marcada para encerrar a International Fight Week em Las Vegas, num dos eventos mais aguardados do ano. E embora Topuria venha de uma atuação espetacular contra Max Holloway, ele talvez esteja subestimando o tipo de perigo que Oliveira representa. E o alerta vem diretamente de alguém que sabe muito bem do que está falando: Justin Gaethje. 3 anos atrás, Justin Gaethje no UFC 274, numa luta que não apenas mostrou o quão completo do Bronx é, mas também expôs um lado brutal que muitos ainda ignoram: o poder de nocaute do brasileiro. Na época, muita gente achava que Oliveira era apenas um finalizador de elite, o maior da história do UFC, diga-se, mas que seu jogo em pé era ok, no máximo. A luta começou e em menos de 1 minuto, essa narrativa foi completamente desmontada. Charles, após resistir a 2 knockdowns brutais, derrubou Gaethje com um golpe limpo e segundos depois o finalizou com seu jiu-jitsu afiado. O mais impressionante, no entanto, foi o que Gaethje revelou nos bastidores. Em uma conversa captada pelo UFC em The Thrill and the Agony, o americano resumiu tudo em uma frase curta, mas poderosa: "Você bateu forte pra caramba", admitiu Gaethje olhando nos olhos de Charles. Não era só um elogio protocolar, era a reação de alguém que realmente foi surpreendido e machucado por uma força que não esperava. Alguns meses depois, durante o UFC 268, Gaethje detalhou melhor sua experiência ao ser atingido por Oliveira. My last fight, Charles was brilliant, and he hurt me often. He hurt me early. 10 seconds in, I was, really hurt, and probably 4 times after that, I felt something I've never felt in a cage. So. E ele não parou por aí. Em uma das descrições mais bizarras e assustadoras de um golpe, Gaethje tentou explicar o que sentiu. I was gonna ask about that. I think after the fight, the cameras picked you up saying like you hit really hard when you guys were both leaving the octagon. So did that catch you off guard, that how powerful and crisp his striking was? Yeah, I mean, it's a feeling. It was a feeling I've never felt. Usually you get hit, you call it a buzz, call it a flash. And this is more like my tongue just went on a super powerful battery, and it just my entire body. It was crazy. Em outras palavras, não foi só um impacto físico, foi um tipo de trauma que bagunçou até os sentidos de um dos strikers mais resistentes da categoria. Quando perguntado recentemente durante a promoção do UFC 300 sobre quem tinha o golpe mais pesado que já enfrentou, Gaethje foi direto: "Acho que o melhor golpe que me atingiu foi o de Oliveira. O mesmo golpe 100 vezes, você não vê uma única vez e é muito mais eficaz. Foi o que aconteceu naquela noite. Ele me pegou de surpresa e desprevenido e doeu." Essa fala joga luz sobre uma das características mais subestimadas do jogo de Charles: a precisão. Ele pode não ter a técnica refinada de um striker tradicional como Adesanya ou Volkanovski, mas o timing e a inteligência de ataque são absurdos. Ele encontra o golpe certo na hora certa, e isso, combinado com sua força bruta, é um perigo mortal. Ilia Topuria está publicamente incomodado com a saída de Islam Makhachev da divisão dos leves. Chamou o russo de covarde, acusou-o de fugir do desafio e tem usado essa narrativa como combustível para se posicionar como o novo rei da categoria. Mas talvez esteja cometendo um erro estratégico grave: ignorar o homem que pode enterrar esse sonho em poucos minutos. Topuria tem um boxe afiado, movimentação excelente e um instinto assassino que lembra os melhores da história. Mas Charles Oliveira não é apenas um desafio técnico, ele é um enigma emocional. É o tipo de lutador que te machuca onde você menos espera, que te puxa para uma guerra, mesmo quando você quer uma luta limpa, que
que te quebra antes de te finalizar, o histórico fala por si. Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Beneil Dariush, todos chegaram com ares de favoritismo, todos foram engolidos pelo caos que Oliveira sabe criar como ninguém. Uma impressão comum de que Topuria tem vantagem clara na trocação. E pode até ter, no papel, mas a trocação não é uma equação simples. E Justin Gaethje, que enfrentou nomes como Eddie Alvarez, Dustin Poirier, Tony Ferguson, Michael Johnson e o próprio Charles, deixou claro quem foi o mais perigoso. O melhor golpe que me atingiu foi o de Oliveira, ou seja, subestimar o brasileiro é receita para desastre. Se Topuria entrar achando que o chão é o único perigo, pode acordar olhando para as luzes da T-Mobile Arena. Ilia Topuria tem tudo para ser uma super estrela. Está invicto, é carismático, finalizou Volkanovski de forma brutal e tem um estilo empolgante, mas ele ainda não enfrentou alguém como Charles Oliveira. Alguém que já sentiu o gosto do cinturão, já caiu, se levantou e voltou ainda mais letal. Justin Gaethje, um dos strikers mais violentos que já pisaram no octógono, saiu da luta com Charles dizendo que nunca sentiu algo igual. Se isso não acende um alerta em Topuria, nada mais vai acender. Charles não é só grappler, não é só jiu-jiteiro, é uma tempestade silenciosa. E quando ela chega, é melhor estar pronto. Porque como Gaethje descobriu da pior forma, um segundo de distração pode ser o fim. E aí galera, será que Ilia Topuria tá mesmo preparado pro furacão chamado Charles Oliveira? Ou vai pagar caro por estar mais preocupado em provocar o Makhachev do que estudar o que o Do Bronx já fez com nomes como Poirier, Chandler, Gaethje e Dariush? Você acha que o Topuria vai conseguir impor o jogo dele? Ou o brasileiro vai fazer mais? Uma vítima com aquele caos organizado que só ele sabe criar? Deixa aí nos comentários. Quem leva essa no UFC 317? Do Bronx ou El Matador? E o mais importante, Topuria tá subestimando o perigo ou tá certo em se garantir? Se curtiu o vídeo, já mete o dedo no like, se inscreve no canal Pombo 100, asa e ativa o sino para não perder nenhum conteúdo sobre o mundo insano do MMA. Valeu pela moral e até a próxima!